A paz de Al-Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o eterno, glorioso. Sinais que você tem o dom mais temido de todos. Parte 9. Assim, rotular o mensageiro se torna mais fácil do que encarar a mensagem. Ele passa a ser visto como problemático, radical ou desequilibrado. Há também um fator emocional profundo. Pessoas com esse dom frequentemente despertam culpa não resolvida. Sua clareza faz com que outros percebam escolhas adiadas, promessas quebradas, convicções abandonadas. Isso gera desconforto interno. Como lidar com isso? Exige responsabilidade pessoal. Muitos preferem afastar a fonte do incômodo. A rejeição, nesse caso, é uma tentativa inconsciente de silenciar a própria consciência. É mais simples descredibilizar alguém do que confrontar a verdade que ele desperta. Outro ponto importante é que esse dom não se submete facilmente a hierarquias humanas, não por rebeldia, mas por fidelidade. Aquilo que percebe, isso gera atenção. Em ambiente onde a autoridade é confundida com controle, pessoas assim respeitam liderança, mas não negociam convicções. Essa postura incomoda, porque desafia sistemas baseados em obediência cega. A rejeição surge como uma resposta ao medo de perder domínio, influência ou narrativa. Onde há controle excessivo, a verdade sempre parece perigosa. Muitos tentam explicar essa rejeição como falta de amor ou de sabedoria relacional. Embora o amor seja essencial, nem toda rejeição é sinal de erro. Às vezes é confirmação de alinhamento. Profetas antigos, reformadores e vozes despertas sempre enfrentaram oposição inicial, não porque buscavam conflito, mas porque carregavam algo que deslocava pessoas do lugar confortável. E esse padrão histórico revela que a rejeição não é exceção, mas consequência previsível de um chamado específico. O problema surge quando quem possui esse dom internaliza a rejeição como falha pessoal. Começa a se perguntar o que poderia mudar para ser aceito, onde errou, como se adaptar melhor. Esse processo, embora humano, pode levar à diluição do chamado. Aos poucos, a pessoa aprende a silenciar percepções, a suavizar a verdade, a se moldar para evitar conflito. A rejeição externa se transforma em autocensura interna. É nesse ponto que o dom começa a perder força. Entender por que a rejeição acontece é libertador. Isso não elimina a dor, mas remove a confusão. A pessoa percebe que não está quebrada,
apenas fora do padrão confortável. Essa clareza muda a postura interna. Em vez de buscar aprovação a qualquer custo, surge o desejo de integridade. A rejeição deixa de ser prova de fracasso e passa a ser sinal de impacto. Nem todo o impacto é celebrado. Alguns são apenas necessários. Esse entendimento prepara o coração para algo mais profundo. Se a rejeição não é acidente, então existe um propósito maior por trás dela. Essa percepção conduz naturalmente à próxima etapa da jornada. Reconhecer que esse padrão não é novo e nem exclusivo, mas parte de uma história espiritual muito mais antiga. Quando observamos as Escrituras com atenção, percebemos que a rejeição nunca foi sinal de ausência da presença do Senhor, mas frequentemente evidencia de sua atuação. Existe um padrão claro atravessando a narrativa bíblica: homens e mulheres profundamente aliados com o propósito divino, raramente foram bem recebidos no início. Eles não se encaixavam, não agradavam, não confirmavam expectativa. Pelo contrário, sua presença gerava desconforto, confronto e divisão. Esse padrão não é coincidência. Ele revela a natureza de um chamado que não foi feito para harmonizar aparências, mas para realinhar corações. Noé é um exemplo marcante. Durante anos, anunciou algo que ninguém queria ouvir. Sua mensagem não era popular, nem reconfortante. Enquanto construía a arca, enfrentou zombaria constante. O problema não era apenas a mensagem, mas o que ela implicava: arrependimento, mudança e reconhecimento de erro. A existência de Noé era um lembrete vivo de que o caminho escolhido pela maioria estava desalinhado. Ele não precisou atacar ninguém. Sua obediência silenciosa já era confronto suficiente. Irmãos, precisamos entender que quando entregamos a verdade para alguém, vemos nos olhos dessa pessoa uma resistência, um sentimento de reprovação. Mas, por outro lado, não temos que nos preocupar com isso, pois a palavra diz que devemos levar a mensagem e a entregar a qualquer que seja a pessoa. E aquele que tiver uma consideração pelo Senhor, certamente procurará se corrigir do seu mau comportamento. Então, precisamos viver a fidelidade, a lealdade, ao dom
que o nosso Pai tem nos concedido. Temos que aprofundar mais numa espiritualidade segura com o Pai, para não ter receio de entregar a mensagem. A palavra diz: importa agradar ao Pai do que a homens, do que a sistema. A hora é agora. Temos que valorizar qualquer que seja o chamado que nós temos em nossa vida, pois a palavra diz: aquele que honrar o Pai o honrará. Nada de covardia, nada de medo. Precisamos dar lugar à ousadia do Espírito Santo na nossa vida, a coragem do Espírito Santo na nossa vida, para entregar a mensagem de arrependimento. Acabamos de saber que Noé, chamado para construir a arca, que é o livramento do Pai para todos quantos crescem. Ele ficou anos passando a mensagem, mas olhavam para ele como se fosse uma pessoa doente, anormal. Mas, por outro lado, temos que obedecer a ordem do nosso Pai. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E aquele que crê será salvo, e aquele que não crê ou já está condenado ou será condenado. A hora é agora. Precisamos entender que o Pai tem nos tirado da escuridão, da cegueira espiritual, para a luz, a fim de nós contemplarmos todas as coisas, inclusive a vontade dele para nossas vidas. A hora é agora. Os que têm o chamado para fazer a obra é visto pelos homens como uma pessoa indesejável ao seu meio.
Mas a palavra diz que devemos anunciar a verdade, e aquele que a receber e praticar, e se libertará dos seus comportamentos errados. A hora é agora. Precisamos esforçar mais. O Pai entregou-nos algo espiritual para que possamos fazer a sua obra e levar edificação para o povo da fé. A palavra diz que nós temos que viver com o coração arrependido, devido à natureza pecaminosa presente em nossas vidas. Porque o que eu não quero fazer contra a vontade do Pai, a natureza pecaminosa me arrasta a resistir o chamado do Pai. Mas precisamos ter consciência pura, entendendo que se o Pai tem nos escolhido, não temos escolha. E a palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nos resta entregarmos toda a nossa vida nas mãos do Pai, para que Ele venha nos utilizar segundo a sua vontade, para resgate de muitos. A hora é agora, o momento é chegado. Temos que nos esforçar para manter-se longe de todo tipo de pecado, porque o pecado desagrada o nosso Pai. Traz fraqueza para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com o Pai, para a nossa comunhão com o Pai. Por isso, temos que ter sempre um coração arrependido. Devido a nossa vida ter uma natureza pecaminosa que sempre tem nos arrastado para o erro. Mas, por outro lado, nós devemos lembrar que brevemente não estaremos mais aqui na terra. E também
estaremos livres dessa natureza pecaminosa e adoraremos ao Pai na beleza da sua santidade pelo Espírito. E o glorificaremos, reconhecendo que Ele é Pai presente nas nossas vidas, em todo o momento, fazendo-nos vitoriosos em qualquer batalha. A hora e agora o momento é chegado. Vamos procurar obedecer. Vamos procurar nos consagrar, nos santificar, para viver o melhor da vontade do Pai em nossas vidas. Glória ao irmão, amigo simpatizante, inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esta mensagem com todos. E aquele que entender, vai praticar. E aquele que praticar, esse vai ser bem-aventurado. Até o próximo vídeo. Ô glória!